Respire fundo por um instante e permita-se estar aqui de verdade. Talvez você tenha chegado até este vídeo por cansaço, talvez por curiosidade, talvez porque algo dentro de você não consegue mais ignorar uma inquietação silenciosa. Existe um tipo de esgotamento que não é físico, é da alma. Um cansaço que nem o descanso resolve, nem as distrações aliviam. Você segue a rotina, cumpre obrigações, sorri quando necessário, mas por dentro sente que algo essencial ficou para trás. E quanto mais tenta preencher esse vazio com conteúdo, palavras e até boas intenções, mais percebe que falta profundidade, falta presença, falta sentido. Este vídeo não é mais uma mensagem para ocupar espaço na sua mente. É um convite para tocar o lugar onde a fé deixou de ser viva e passou a ser apenas funcional. Antes de qualquer conselho, antes de qualquer ensinamento, existe uma pergunta que precisa ser enfrentada com honestidade, porque ela define o rumo de tudo o que vem depois. Você está apenas falando sobre Deus, ou está realmente vivendo com Ele? E é exatamente aqui que nossa conversa começa, porque você já parou para pensar por que tanta gente fala de Deus, mas poucas pessoas realmente vivem com Deus? Por que existe tanta informação espiritual disponível, tantos vídeos, pregações, versículos compartilhados, mas ao mesmo tempo tanta gente cansada, esgotada e confusa na fé? Nos primeiros segundos deste vídeo, eu preciso que você escute com atenção absoluta, porque o que separa uma fé viva de uma fé apenas discursiva não é força de vontade, não é conhecimento bíblico acumulado e tampouco é tempo de igreja. O divisor de águas sempre foi intimidade. E intimidade não nasce de eventos isolados, ela nasce de constância. Talvez você esteja aqui hoje porque sente que algo está faltando. Você ora, mas sente silêncio. Lê a Bíblia, mas sente distância. E essa sensação de vazio espiritual não é um sinal de fracasso, é um convite. Um convite para sair da superfície e mergulhar em um relacionamento real, profundo e transformador com Deus. No último vídeo do canal Um Salto de Fé, nós falamos sobre as promessas do Salmo 91. Promessas que atravessam gerações e sustentam pessoas em momentos extremos. Mas tudo começa com uma palavra que quase nunca recebe a devida atenção: habitar. Habitar não é visitar aos domingos, não é procurar a Deus somente quando o medo aperta ou quando as portas se fecham. Habitar é escolher permanecer. É decidido que a presença de Deus não será um ponto de apoio emergencial, mas o centro da vida. Essa diferença muda tudo, porque quando Deus deixa de ser uma opção e passa a ser um endereço, a fé deixa de ser instável. E talvez hoje você esteja percebendo que conhece as promessas, mas ainda não vive o ambiente onde elas se manifestam. Esse vídeo não é sobre culpa, é sobre alinhamento, é sobre aprender a viver onde Deus sempre quis que você estivesse. Aqui a proposta é prática, não é uma mensagem emocional que termina e se perde na rotina. É uma construção. Intimidade com Deus é construída da mesma forma que qualquer relacionamento verdadeiro. Presença, diálogo, escuta, alinhamento e constância. O primeiro passo é priorizar a presença de Deus de forma intencional, não por obrigação, mas por decisão. Onde está a prioridade, está o tempo. Buscar primeiro o reino não é um discurso bonito, é uma reorganização diária da agenda do coração. Antes de mergulhar em cobranças, ruídos e distrações, existe um espaço que precisa ser preservado.
mesmo que seja curto, mas fiel. A constância de poucos minutos diários vale mais do que grandes períodos ocasionais. É nesse lugar que a sensibilidade espiritual começa a ser restaurada. O segundo passo é ressignificar a oração. Oração não é performance, não é fórmula e não é repetição automática. É relacionamento em forma de conversa. Deus não se aproxima de quem se esconde atrás de palavras bonitas. Ele se aproxima de quem se apresenta com verdade. Falar com Deus inclui dúvidas, frustrações, medos e também silêncios. E quanto mais sincero você é, mais o relacionamento amadurece. Mas intimidade não é apenas falar, é ouvir. A escuta acontece principalmente através da palavra. A Bíblia deixa de ser um texto distante quando é lida com expectativa. Versículos passam a confrontar decisões, pensamentos e caminhos. Aos poucos, a mente começa a ser ajustada e o coração fortalecido para escolhas que vão além do impulso. O terceiro passo é a obediência prática. Intimidade não cresce onde não há alinhamento. Não existe proximidade sem coerência. Obedecer não significa perfeição, significa disposição. Cada vez que uma direção é ignorada, a sensibilidade espiritual diminui. Cada vez que uma instrução é acolhida, a clareza aumenta. Pessoas íntimas de Deus não são as que nunca erram, são as que não permanecem longe quando erram. Elas retornam, ajustam e seguem. O quarto passo é aprender a viver consciente da presença de Deus ao longo do dia. Não apenas em momentos específicos, mas nas escolhas pequenas, nas reações, no modo de tratar as pessoas e nas decisões silenciosas que ninguém vê. Intimidade madura transforma comportamento antes de transformar circunstância. Nada disso acontece da noite para o dia. Esse caminho não é rápido, mas é seguro. Com o tempo, algo começa a mudar internamente. A ansiedade perde força, o medo perde espaço e a fé deixa de ser um esforço pesado para se tornar um ambiente natural. A Bíblia chama isso de transformação contínua. E essa transformação não depende de circunstâncias favoráveis, ela acontece mesmo em meio aos desafios. Desde o início, o projeto de Deus sempre foi relacionamento. O acesso já foi aberto, o caminho já foi preparado, a única decisão que permanece é diária: habitar ou apenas visitar. Se essa mensagem está falando com você, se inscreva no canal Um Salto de Fé, ative o sino e permaneça conosco. No próximo conteúdo, vamos aprofundar um tema que desafia a fé de muitas pessoas. Por que Deus parece silencioso em alguns períodos da vida? Esse entendimento tem o poder de transformar completamente a sua forma de orar e de esperar. Talvez, neste exato momento, você esteja ouvindo isso e pensando que já tentou tudo. Já tentou orar mais, já tentou ler mais, já tentou se aproximar, mas sente que sempre volta para o mesmo lugar de cansaço e frustração espiritual. Essa sensação é mais comum do que parece, e ela acontece porque muita gente tenta construir intimidade com Deus da mesma forma que constrói tarefas, por obrigação, por cobrança interna ou por medo. Mas o relacionamento não nasce da pressão, nasce da permanência. Deus não está te chamando para fazer mais coisas, Ele está te chamando para estar. Estar presente mesmo quando não sente nada, estar disponível mesmo quando parece silencioso. É nesse ponto que muitos desistem, porque confundem intimidade com emoção constante, quando na verdade intimidade é fidelidade no ordinário.
Existe uma mentira silenciosa que desgasta a fé de muita gente. A ideia de que se Deus estivesse perto, tudo estaria bem. A Bíblia nunca prometeu uma vida sem conflitos, mas prometeu uma presença constante em meio a eles. Quando você entende isso, a expectativa muda. Você para de medir Deus pelas circunstâncias e começa a perceber Deus no processo. Intimidade não elimina o deserto, ela te ensina a atravessá-lo acompanhado. E há uma diferença profunda entre atravessar um deserto sozinho e atravessá-lo com alguém que conhece o caminho. Aos poucos, você começa a perceber que Deus não se afastou nos seus dias difíceis. Ele apenas deixou de ser percebido porque o foco estava apenas na dor e não na presença. Habitar na presença de Deus também exige aprender a desacelerar. Vivemos em um ritmo que alimenta ansiedade, comparação e constante sensação de atraso. Esse ritmo rouba a sensibilidade espiritual. Deus não grita para competir com o barulho do mundo. Ele fala ao coração atento. Criar espaços de silêncio não é luxo espiritual, é sobrevivência. Silêncio não é ausência de resposta, é ambiente de escuta. Quando você reduz o ruído externo, começa a perceber direcionamentos internos. Ideias que trazem paz, alertas sutis, convicções que alinham decisões. É assim que Deus constrói relacionamento, de dentro para fora, de forma contínua e gentil, mas firme. Outro ponto fundamental nesse caminho é alinhar expectativas. Intimidade com Deus não significa que Ele vai validar tudo o que você deseja. Pelo contrário, muitas vezes Ele vai confrontar aquilo que te afasta da vida plena. Esse confronto não é rejeição, é cuidado. Deus não corrige para afastar, corrige para aproximar. Cada ajuste é um convite para crescer. Cada limite é uma proteção. Pessoas que permanecem na presença entendem isso e aprendem a confiar mesmo quando não compreendem tudo. Fé madura nasce quando você descansa no caráter de Deus, não apenas nos benefícios que Ele pode oferecer. Esse é um ponto de virada para quem deseja viver uma espiritualidade sólida e saudável. Com o tempo, a intimidade produz algo muito valioso: discernimento. Você começa a perceber o que vem de Deus, o que vem das suas emoções e o que vem da pressão externa. Isso traz leveza. Decisões deixam de ser impulsivas, reações deixam de ser automáticas. A fé passa a ser um filtro que organiza pensamentos, sentimentos e atitudes. E esse tipo de maturidade não aparece em um culto específico, ela surge na repetição diária de escolhas simples, feitas na presença de Deus. É ali, longe dos aplausos e da urgência do mundo, que a vida espiritual ganha profundidade. Talvez você esteja entendendo agora que intimidade não é algo inalcançável. Ela é construída com passos pequenos, mas constantes. Não depende de cenário ideal, depende de decisão. Mesmo nos dias de desânimo, existe valor em permanecer. Mesmo quando não há resposta imediata, existe crescimento em confiar. Habitar na presença de Deus é aprender a descansar sem desistir, é continuar caminhando mesmo quando o ritmo diminui. E ao longo desse caminho, algo se torna claro. Deus sempre esteve mais perto do que você imaginava. O que muda é a consciência dessa presença. Se tudo isso tem falado ao seu coração, fique conosco. Este canal não é um espaço de mensagens rápidas que desaparecem. É um lugar de construção espiritual contínua. Caminhe diariamente nessa jornada.
No próximo vídeo, vamos aprofundar como discernir a voz de Deus em meio às vozes internas, às pressões externas e aos períodos de silêncio. Esse entendimento vai trazer clareza, paz e direção para decisões importantes da sua vida. Continue aqui, ainda há muito a ser construído. Algumas pessoas só percebem o valor da intimidade com Deus quando chegam a um ponto de exaustão emocional tão profundo que nada mais parece funcionar. As palavras perdem força, os conselhos já não convencem e o coração entra em um estado de sobrevivência espiritual. É justamente nesse lugar que muitos descobrem algo fundamental. Deus nunca quis ser apenas a solução para emergências. Ele sempre quis ser companhia diária, quando tudo desmorona, sobre o que foi construído em silêncio. A fé que resiste não é a que vive de picos, é a que foi cultivada na constância. Por isso, intimidade não é sobre intensidade momentânea. É sobre raízes profundas que permanecem mesmo quando o vento é contrário. Existe uma mudança sutil, mas poderosa, que acontece quando alguém decide habitar na presença de Deus. A forma de reagir à vida começa a mudar antes mesmo das circunstâncias mudarem. Situações que antes geravam desespero passam a gerar oração. Desafios que antes paralisaram passam a ser enfrentados com discernimento. Isso não significa ausência de dor, significa presença de direção. A Bíblia mostra homens e mulheres que choraram, questionaram e até se sentiram cansados, mas não se afastaram da presença. Eles aprenderam que Deus não se afasta no choro, Ele se aproxima. Essa consciência cura expectativas irreais e fortalece a fé para os dias difíceis. É importante entender que intimidade também envolve perseverança. Muitos começam bem, mas desistem quando percebem que o relacionamento com Deus não funciona como um botão de resposta imediata. Vivemos em uma cultura de respostas rápidas, mas Deus trabalha em profundidade. E profundidade exige tempo. Cada momento de permanência silenciosa, mesmo quando parece improdutivo, está construindo algo invisível que mais tarde se tornará visível nos frutos. Quem permanece aprende a confiar no processo. Aprende que Deus está trabalhando mesmo quando não há sinais evidentes. E essa confiança gera descanso. Um descanso que não depende de controle, mas de entrega. Outro aspecto essencial da intimidade é a transformação interna. Deus não começa mudando o entorno, Ele começa ajustando o interior. Pensamentos são renovados, expectativas amadurecem, feridas começam a ser tratadas. Muitas vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é cirurgia. Ele está acessando áreas que precisam ser curadas antes que você avance. Pessoas que compreendem isso param de fugir do processo e começam a cooperar com ele. Percebem que o crescimento espiritual não é confortável, mas é necessário. E ao final de cada processo, há um nível maior de liberdade e maturidade sendo gerado. Ao longo do tempo, quem vive essa jornada percebe algo libertador. Não precisa mais provar fé para ninguém. A aprovação humana perde importância quando a identidade está firmada na presença de Deus. A comparação vai perdendo força, a ansiedade diminui e a vida começa a ganhar um ritmo mais saudável. Isso não acontece por isolamento, acontece por alinhamento. Quando o coração está ajustado, as decisões se tornam mais claras. Intimidade gera segurança.
Segurança gera constância, e constância gera frutos que permanecem, mesmo quando as fases mudam. Talvez hoje você esteja sendo convidado a dar um passo simples, mas profundo, parar de apenas consumir conteúdos espirituais e começar a construir um relacionamento. Menos pressa, mais permanência, menos cobrança, mais entrega. Deus não exige desempenho, Ele deseja presença. E essa presença está disponível agora, não quando você estiver melhor, mais forte ou mais organizado. É exatamente como você está. Se essa palavra está encontrando espaço no seu coração, continue conosco. Permaneça nessa caminhada. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar temas que fortalecem a fé no dia a dia e constroem uma espiritualidade firme, madura e transformadora. A jornada continua. Antes de concluir, é importante falar sobre algo que muitos sentem, mas poucos admitem: o medo de se aproximar mais de Deus e perceber que será necessário mudar. Para algumas pessoas, a distância parece mais confortável do que o confronto, porque intimidade revela, ilumina e ajusta. Mas o ajuste de Deus nunca é para ferir, é para curar. Quando alguém decide habitar na presença, começa a enxergar padrões que precisam ser quebrados, caminhos que precisam ser realinhados e pesos emocionais que já não fazem mais sentido carregar. Esse processo não acontece de forma brusca, mas progressiva. Deus respeita o ritmo, mas não negocia o propósito. E cada ajuste feito em amor constrói uma liberdade que antes parecia impossível. Habitar também significa aprender a confiar quando não há controle. A tentativa constante de controlar tudo é um sinal de insegurança interior. Na presença de Deus, esse controle começa a ser substituído por confiança. Não uma confiança ingênua, mas uma convicção profunda de que você não caminha sozinho. Essa mudança é visível no descanso emocional, na diminuição da pressa e na clareza das decisões. Aos poucos, você entende que nem tudo precisa de uma resposta imediata, nem toda a ansiedade precisa ser alimentada. Intimidade ensina a esperar sem paralisar, a confiar sem abandonar a responsabilidade, a caminhar sem desespero. Outro fruto direto desse relacionamento é a sensibilidade espiritual. Quem permanece aprende a perceber sinais sutis. Uma inquietação que impede uma decisão precipitada, uma paz que confirma um caminho, um alerta silencioso que protege de escolhas erradas. Isso não é superstição, é discernimento construído com tempo e presença. E esse discernimento passa a influenciar todas as áreas da vida: relacionamentos, trabalho, finanças, palavras e atitudes. A fé deixa de ser um compartimento isolado e se torna um eixo central que organiza tudo ao redor. É nesse estágio que muitas pessoas percebem algo profundo. A vida pode até continuar exigente, mas o coração já não vive em colapso. Pressões existem, responsabilidades continuam, mas há equilíbrio. Há direção, há clareza. Intimidade não elimina desafios, mas fortalece quem enfrenta. E essa força não vem de autoconfiança, vem de dependência saudável. Depender de Deus não enfraquece, fortalece, porque tira o peso de tentar sustentar a vida sozinho e devolve ao coração a certeza de que existe cuidado constante. Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha se visto em vários momentos. Talvez tenha percebido que sua fé estava baseada mais em esforço do que em relacionamento. E essa percepção não é condenação, é um convite. Um convite para desacelerar, reorganizar prioridades e escolher permanecer.
Deus não está distante, Ele está disponível. Não exige que você chegue pronto, apenas que chegue disposto. Cada passo dado em direção à presença é correspondido com graça, direção e crescimento. E quanto mais você permanece, mais natural se torna habitar. Para concluir, guarde isso. Intimidade com Deus não é um destino final, é um caminho diário. Um caminho feito de decisões simples, repetidas com constância. Não é sobre sentir tudo, é sobre permanecer mesmo quando não se sente. Não é sobre entender tudo, é sobre confiar enquanto caminha. E ao longo desse caminho, você descobre que Deus sempre esteve ali, sustentando, guiando e esperando. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva no canal Um Salto de Fé, ative o sino e continue essa jornada conosco. Aqui cada conteúdo é um convite para sair da superfície e construir uma fé profunda, viva e transformadora. Caminhe, permaneça, habite, caminhe conosco. No próximo vídeo, vamos responder a uma pergunta que muita gente tem medo de fazer. Por que Deus às vezes parece não responder nossas orações? Esse conteúdo vai mudar completamente sua forma de orar e que sua jornada de intimidade com Deus comece hoje. Um abraço forte e nos vemos no próximo vídeo.